Muito bem, boa noite, irmãos e irmãs. Vamos iniciar mais um estudo bíblico, falando sobre a doutrina da igreja. E o nosso assunto de hoje é um dos sacramentos, o sacramento do batismo. O batismo é um sacramento considerado aceito por todas as igrejas, mas tem muitas diferenças de prática, de uma igreja para outra. Então nós vamos hoje tratar a respeito desse assunto, o que a Bíblia fala sobre o batismo, procurando responder 3 perguntas. A primeira delas é: por que o batismo é importante? Ou o batismo é importante mesmo ou não? Qual a importância do batismo? Essa é a primeira pergunta que nós vamos procurar responder. A segunda pergunta é: quem deve ser batizado? Só adultos e crianças? Que a Bíblia nos ensina a respeito disso. Quem deve ser batizado? E a terceira pergunta a ser respondida é: qual o método, qual a forma de batismo que nós podemos deduzir das Escrituras? Aspersão, imersão, efusão, qual é o método de batismo que nós aprendemos na Palavra de Deus? Essas 3 perguntas nortearão, então, o nosso estudo. Proponho a seguinte metodologia: eu vou fazer uma exposição do assunto e hoje, ao final, então, eu abrirei para perguntas, para facilitar também as pessoas que assistem o curso pela internet. Nós vamos, então, expor o assunto e, ao final, abriremos para perguntas dos irmãos. Vamos, então, orar, pedindo a bênção do Senhor sobre os nossos estudos. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, pelo privilégio e oportunidade de estar aqui para meditar, para estudar na Tua Palavra. Abençoe-nos, ó Deus, com o conhecimento, com a iluminação do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos abrir a Palavra do Senhor, então, em Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, para responder a primeira pergunta que norteia o nosso estudo, que é: por que o batismo é importante? Qual a importância do batismo? Mateus capítulo 28, de 18 a 20, é o texto da chamada Grande Comissão, quando o Senhor Jesus comissionou seus discípulos para pregarem o Evangelho em todo o mundo. Ele disse, então vamos ler aqui desde o verso 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por que o batismo é importante? Porque é uma ordem de Jesus, é uma ordenança, ele estabeleceu. É uma prática que ele desejou, que ele quis que a igreja perpetuasse ao longo da história. À medida em que a palavra fosse sendo pregada e os países, as nações fossem sendo alcançadas pelo Evangelho, ele disse que algumas coisas deviam acontecer. Os discípulos dele deveriam fazer outros discípulos e deviam batizá-los. Batizar esses discípulos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo implica em estabelecer uma marca de posse, uma marca de propriedade. Isso significa que essas pessoas, de fato, pertencem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Todo aquilo que a Trindade pode significar nesse caso. Portanto, a importância do batismo é para cumprir inicialmente uma ordem de Jesus. Algumas pessoas acham desnecessário se batizar, acham que não é tão importante, mas quando nós desprezamos isso, estamos desprezando algo que o próprio Senhor Jesus estabeleceu. A importância é ainda maior quando nós lembramos que o batismo é uma marca de posse, de propriedade, que tem um significado muito grande, um significado muito profundo. Não é um mero ritual, não é só um rito. Sim, muitas pessoas participam do batismo, se batizam, batizam outros, apenas para cumprir um ritual, uma exigência religiosa. Mas o batismo, na verdade, como nós cremos na tradição reformada, é um meio de graça.
a nossa definição de sacramento é essa, meio de graça. Não é apenas um evento sem significado, ou que apenas significa alguma coisa, mas é um evento que, através do qual se experimenta, de fato, alguma coisa. O Senhor transmite graça através do batismo. Não no sentido romano, que é da ideia de que o batismo tem poder em si mesmo, que ele opera por si mesmo. Nós não achamos que o ritual em si tem algum poder por si mesmo. Nós entendemos que obedecer, realizar, fazer aquilo que Jesus manda, praticar o batismo, se batizar, através da ação do Espírito Santo, transmite graça ao crente, no sentido de dar-lhe crescimento espiritual, confirmação da sua salvação e crescimento espiritual. Por isso, a importância do batismo, porque Jesus Cristo estabeleceu, porque ele é um meio de graça. Segunda pergunta: quem deve ser batizado? Então, vamos ler, aqui o próprio texto já disse, os discípulos devem ser batizados, aqueles que são ensinados a guardar todas as coisas. A outra passagem que faz menção de algo parecido está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16, um texto considerado chave aqui, até mesmo para o entendimento de muitas pessoas, de muitas denominações, sobre o batismo e sobre quem pode ser batizado. Marcos, capítulo 16, versículo 16. O texto semelhante da grande comissão, mas que foi registrado por Marcos. Ainda no versículo 15, veja que há uma repetição aqui daquilo que Mateus disse. Verso 15 diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Verso 16: Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Esse versículo, o versículo 16, é de grande importância para o entendimento de muitas denominações, nós inclusive, do significado do batismo, mas especificamente sobre quem pode ser batizado. Então ele diz, quem crer e for batizado, será salvo. Observe que ele une a ideia do ser batizado ao crer para ser salvo. Não no sentido de que o batismo salve. O que salva é a fé. O que salva é crer. Tanto é que na sequência ele diz, quem não crer será condenado. É a ausência de fé que gera a condenação, não a ausência do batismo. Mas a importância do batismo ligada à fé é justamente no sentido de confirmação da fé. Quem crer e for batizado será salvo, significa dizer que uma pessoa que se recusa a ser batizada, na verdade, está demonstrando que não crê. Portanto, o batismo não é um ato de salvação, mas é um ato de confirmação da salvação, de confirmação da fé verdadeira. Se a pessoa de fato crê, então ela será batizada. Portanto, nós temos um consenso entre as igrejas, principalmente chamadas evangélicas, que devem ser batizados todos os que creem. Todos aqueles que creem deverão ser batizados. Os que não creem não podem ser batizados. E o batismo está ligado, como a fé com uma confirmação da salvação. Evidentemente que se uma pessoa não puder ser batizada, não tiver tempo de ser batizada, ela não vai ser condenada por não ter sido batizada, se ela crer. E a gente sempre lembra do exemplo daquele homem que se converteu no último momento, lá ao lado de Jesus na cruz. Claro, Jesus ainda não havia dado a ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho e batizar a todos. Mas aquele homem que morreu, com Jesus, Jesus disse que estaria com ele ainda naquele dia. Ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, um homem salvo por Cristo, pela fé em Cristo, foi ao paraíso, foi ao céu, sem ter sido batizado. Mas a questão aqui é que esse homem não teve tempo de ser batizado, não pôde ser batizado.
Não é que ele não quis, não é que ele foi rebelde, não é que ele achou que não era importante. Então, nós podemos entender o assunto desta maneira. O batismo não salva, mas é muito importante. Uma pessoa que não tiver tempo, ela se converteu agora, e amanhã ela acaba falecendo, amanhã ela é levada por Deus. Ela não vai ser condenada porque não teve tempo de ser batizada. Mas se ela se recusa a ser batizada, e dependendo de tempo ou situação, então ela está dando uma evidência forte de que ela ainda não crê, por não estar disposta a obedecer aquilo que a Bíblia estabeleceu. Então, o primeiro conceito aqui que nós estabelecemos é que devem ser batizados todos aqueles que creem. O entendimento disso leva algumas denominações a excluir as crianças. Porque o raciocínio é mais ou menos o seguinte: já que é para crer e ser batizado, para ser salvo, como uma criança não tem condições ainda de crer, logo ela não pode ser batizada. Esse é o entendimento, é a base bíblica principal para não batizar crianças, uma vez que não há nenhuma passagem na Bíblia proibindo o batismo de crianças, dizendo ou recusando de alguma forma. Então, o entendimento é construído em cima dessa construção aqui. Tem que crer e ser batizado. A criança não crê, consequentemente, ela não deve ser batizada. Mas a questão, o ponto nosso, é que nós entendemos que esse texto não está falando de crianças, mas de adultos, que seriam evangelizados pela pregação da palavra. Os estrangeiros que, indo por todo o mundo, os discípulos deveriam pregar o evangelho para essas pessoas. E então essas pessoas que crescem deveriam ser batizadas. E assim consumariam a sua salvação. Até porque se o texto estivesse falando de crianças, isso nos levaria a um entendimento estranho e perigoso. Porque o texto diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Aí o raciocínio diz: bom, criança não crê. Mas o texto diz: quem não crer será condenado. Então é como se dissesse: porque não crê, elas estão condenadas. Então as crianças seriam todas condenadas porque elas não creem. Se você aplica essa passagem às crianças, aplique em tudo então. Você não pode aplicar só metade do versículo às crianças e a outra metade dizer: não, isso aqui não se aplica. Se você vai aplicar às crianças, aplique inteiro. Se ele está falando das crianças, logo as crianças serão condenadas. Todas, porque não creem. É claro que isso nós não acreditamos. Entendemos que as crianças podem ser salvas também, conforme a graça e a misericórdia de Deus, em redimi-las através de Jesus Cristo. Por isso, nesse versículo, nós entendemos que não há qualquer prescrição, nem a favor nem contra o batismo de criança. E por que razão nós, os presbiterianos, os de tradição reformada, batizamos as crianças? Uma vez que também não há, se eu acabei de dizer que não há nenhum texto dizendo que as crianças não devem ser batizadas, também não há nenhum texto dizendo que as crianças devem ser batizadas no Novo Testamento. Nenhuma afirmação explícita dizendo o batismo deve ser aplicado às crianças na idade tal, na idade essa ou naquela. Não há, evidentemente que não é. Então, qual é a base bíblica? Qual é a razão que nos leva a entender que os adultos que creem devem ser batizados e as crianças que são filhas de adultos que creem devem ser batizados? Porque é preciso estabelecer isso bem claro. Nós entendemos que apenas os filhos de pais que creem podem ser batizados. Qual é a base para isso? É a doutrina da aliança. A doutrina da aliança, o pacto. A aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. E isso vem desde o Antigo Testamento. A aliança Deus começou com Adão. Foi renovando com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi. E consumou essa aliança em Cristo, quando ele disse: esse aqui é o sangue, levantando o cálice na última ceia. Esse é o sangue da nova aliança. Ele não disse nova, da aliança. É o sangue da aliança. É o cálice da nova aliança no meu sangue, ele disse. Então, o que Jesus veio fazer? Ele veio consumar a aliança que Deus começou desde o início do mundo.
Ele não estabeleceu uma aliança totalmente nova, diferente. É uma continuação, é uma continuidade. Por que ele disse o sangue? Esse aqui é o sangue da aliança. Porque sangue era o fator preponderante da aliança desde o Antigo Testamento. O homem podia ser salvo desde que oferecesse sacrifícios. O sangue sempre foi a oferta pelo pecado. E Jesus se ofereceu, derramou o seu sangue para perdoar os pecados. A base é a doutrina da aliança. Para entender isso, precisamos voltar ao Gênesis. Então vamos ler o que está escrito lá no capítulo 17 de Gênesis. O modo como Deus se dirige ao Abraão, que é o cabeça do povo de Israel, né? É o patriarca, o grande patriarca do povo de Israel, como Deus o chamou e como Deus estabeleceu uma aliança com ele e com os seus descendentes. O versículo 7 destaca essa atividade divina de estabelecer uma aliança com o Abraão e com os seus descendentes. Ele diz: estabelecerei a minha aliança. Deus está falando. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Quer dizer, entre eu, Deus, e entre você, Abraão. E a tua descendência, os teus filhos, Abraão, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Então observe que Deus chama o Abraão, estabelece esse pacto, esse contrato formal com ele. Ele diz: eu sou o seu Deus, você será meu povo, eu vou cuidar de você, eu vou redimir os seus pecados. Ele fez isso na cerimônia em que ele estabelece a aliança, em que Abraão, em que Deus passa pelo meio dos pedaços de animais, mostrando que ele é que pagaria o resgate pelo pecado, pela quebra da aliança. Então Deus estabelece a aliança com Abraão, mas diz: mas não é só com você, Abraão. A minha aliança é com você e com os teus filhos, com os teus descendentes, no decurso das gerações. Vai ser uma aliança perpétua. Perpétua, por isso Jesus diz: aqui estou eu oferecendo o meu sangue como sangue da aliança, comprovando, cumprindo, consumando. Deus quer ser o Deus do Abraão, mas quer ser o Deus dos descendentes de Abraão. E para que isso fique bem claro, Deus vai mandar Abraão fazer algo bem específico, que está aqui no versículo 9 em diante. Ele diz assim: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Aqui a marca da aliança abraâmica, a marca da aliança do Antigo Testamento a partir desse momento. Antes havia outras marcas, agora passa a ser essa a marca, o sinal visível da aliança. O sinal visível da aliança com Noé era o arco-íris. Ele diz: colocarei meu arco nas nuvens, isso será uma prova de que eu não vou mais destruir o mundo. Com Abraão, ele diz: o sinal visível é a circuncisão. A circuncisão, você sabe, é uma pequena cirurgia, uma microcirurgia, onde se corta o prepúcio do órgão sexual masculino. Até hoje os judeus praticam isso, e pessoas também, às vezes por questão de evitar doenças, etc., realizam esse tipo de cirurgia. Isso era uma exigência de Deus para o povo de Israel. Era o sinal de que eles estavam no pacto, que eles estavam na aliança. Mas note quem devia ser circuncidado. O versículo 12 diz: aquele que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso
que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então Deus diz, tem que circuncidar as crianças que têm 8 dias. A criança nascia, 8 dias depois, precisava passar por essa pequena cirurgia, onde se cortava o prepúcio, né, do órgão sexual masculino. A criança precisava passar por isso com 8 dias. Quer dizer, Deus não estava disposto a esperar que a criança se tornasse adulta para então receber a marca da aliança. Ele queria que o povo dele fosse marcado desde o nascimento. Quer dizer, 8 dias é o prazo mínimo, né? Antes disso também seria até perigoso. Então, com 8 dias, os pais deveriam levar o filho para ser circuncidado. Então, observe, o sinal da aliança do Antigo Testamento é a circuncisão. A circuncisão era aplicada tanto em adultos, quando por alguma razão uma pessoa tivesse deixado de ser circuncidado na infância e descobrisse isso mais tarde, então era circuncidado, não importa que idade tivesse. Podia ter 30, 40, 50 anos, ia ser circuncidado com a idade que tivesse. Adulto também era circuncidado no caso dos chamados prosélitos. Então, quando um estrangeiro se convertia ao judaísmo e desejava seguir a religião de Israel, ele tinha que se circuncidar, qualquer fosse a idade que ele tivesse, tinha que se circuncidar. No mais, eram circuncidados os filhos dos crentes, dos pais que estavam na aliança do Antigo Testamento. Então, circuncidava-se adultos no caso de novas admissões ao pacto, de novas admissões à nação de Israel, ao judaísmo, à religião de Israel. E circuncidava-se todas as crianças que nascessem já dentro da casa. Inclusive o texto diz, não só os teus filhos legítimos, mas até mesmo aqueles que você adotou, ou aqueles que você comprou, um período que ainda havia escravidão diferente de Israel em relação às outras nações, evidentemente, mas também essas crianças nascidas na sua casa deviam ser circuncidadas, é isso que diz o texto. Compreendendo, portanto, que Deus sempre quis ser o Deus dos pais e dos filhos, tu e tua casa, você e a sua descendência, que Deus sempre quis chamar os filhos, e que lá desde o início Ele impôs a marca da aliança para crianças. Compreendendo que no Novo Testamento a circuncisão acabou, Deus não quis mais que ela continuasse, e Deus estabeleceu uma nova marca da aliança, que é o batismo. O batismo cumpre a função que a circuncisão cumpria no Antigo Testamento, que é a admissão à igreja, a admissão ao corpo, a admissão à comunidade. E se essa marca era no Antigo Testamento aplicada a crianças, e se no Novo Testamento não se diz que não deve ser, então nós entendemos que continua sendo. O argumento do silêncio das Escrituras está para o outro lado. Porque se você diz assim, mas o Novo Testamento silencia, ele não diz que as crianças devem ser batizadas. Mas o Antigo Testamento dizia, então precisava haver um texto dizendo, a partir de agora as crianças não precisam receber a marca da aliança, só os adultos. A partir desse momento, as crianças não têm necessidade mais de fazer. Deus mudou a sua estratégia, mas não há um texto falando isso. Permanece, portanto, o entendimento de que as coisas continuam parecidas, semelhantes. Evidentemente que esse não é o único argumento, é o primeiro argumento. Nós estamos construindo uma casa. Aqui está o fundamento. O fundamento do batismo infantil qual é? A aliança, o pacto, que Deus estabeleceu desde o Antigo Testamento, no qual Ele marcava as crianças. E nós entendemos que a aliança continua, foi renovada, foi melhorada, foi ampliada, mas não disse que as crianças caíram fora. E se não disse que as crianças caíram fora, permanece o entendimento anterior de que elas continuam sendo desejadas por Deus. Agora, tendo esse entendimento de tu e tua casa, você e seus filhos, você e a sua descendência, vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos
38 e 39. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 38 e 39. O que nós temos registrado aqui nesta passagem? A primeira pregação pública do Evangelho pós-Pentecostes, pós-ressurreição. Primeira vez que alguém pregou o Evangelho. Quem foi? Foi o apóstolo Pedro. Lá mesmo no dia de Pentecostes, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, o apóstolo Pedro se levantou e fez um sermão e ensinou ao povo de Israel, aos judeus, que Cristo era o Salvador. O resultado foi excepcional. Veja o resultado a partir dos versículos 37 em diante. Atos capítulo 2, a partir dos versos 37, diz assim: ouvindo eles estas coisas que Pedro havia pregado, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que nós vamos fazer? Quer dizer, você mostrou que nós somos pecadores, nós somos falhos, você mostrou a necessidade da salvação, só Jesus Cristo pode salvar, mas o que nós temos que fazer? Qual é a nossa parte? Aí vem a resposta do Pedro no verso 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros, para vocês, é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A estrutura da aliança é a mesma. É com você que eu quero estabelecer a minha aliança e com seus filhos. Pedro repete literalmente as palavras do Antigo Testamento quando ele diz: para vocês é a promessa, para os filhos de vocês. E para quantos Deus ainda vier a chamar, na sua soberania, nos seus propósitos soberanos por aí, ele pode chamar quantos ele quiser. Né? Eu vou deixar fazer as perguntas no final. Sim. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos. A versão corrigida, né? A promessa é para vós e para vossos filhos. Evidentemente. Então observe, o que o texto está dizendo é que a aliança de Deus é feita com os pais e com os filhos. Que a promessa, olha a palavra promessa. Promessa foi o que Deus fez a Abraão. Quando disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Lá começou a promessa. Então, Pedro está usando as palavras de Abraão aqui, está usando as mesmas palavras da aliança que Deus estabeleceu com Abraão e disse: continua valendo tudo isso para vocês, para os filhos de vocês e para as pessoas ainda que Deus vier a chamar. E o texto conclui dizendo no versículo 41 que foram batizados pelo menos 3.000 pessoas naquele dia lá em Israel, em Jerusalém, e isso nós vamos depois voltar a mencionar. Portanto, o Novo Testamento assume que Deus quer salvar as crianças também. E que Ele faz distinção entre os filhos do seu povo e os filhos que não são do seu povo. Porque há um entendimento, na minha opinião, errado, de que todas as crianças são inocentes. Que todas as crianças são puras. Às vezes se pensa até que completa 7 anos, né? Não sei o que é, qual é a mágica, né? 6 anos e 364 dias ela é pura, quando ela vira, ela se tornou pecadora, né? Qual é a mágica disso? Porque essa data, né? 7 anos. Há um entendimento equivocado de que todas as crianças são inocentes e que são salvas por si mesmas porque são inocentes. Mas a Bíblia ensina que nós nascemos pecadores, nós herdamos o pecado de Adão. Isso é algo que nós já viemos a esse mundo. O bebezinho que nasce, pode ser que ele ainda não seja um pecador, no sentido de cometer pecados, mas ele já é um pecador porque a sua essência é pecaminosa, a sua natureza
é pecaminosa. Eu uso uma ilustração bem infantil aí, já que estamos falando de crianças, né, para entender o que quer dizer isso. Pensar num pé de limão. Pé de limão, né, o limão produz limões, né, o limoeiro produz limões e, claro que limão é uma ótima fruta, mas é um pouco azeda, né, não dá para comer puro. Então, digamos que o pé de limão é o homem e o limão são os pecados que ele comete. E claro que uns têm muito mais limões que outros, mas todos são limoeiros. Muito bem, aí nasce um pezinho de limão ao lado desse grande limoeiro, cheio de limões amarelos. Nasce lá um pequeno limoeirozinho. E você olha para ele, até porque ele é filho desse pé de limão, né? E você olha para ele e você não vê nenhum limão no pequenino limoeiro que está ali. Então você pode dizer assim, não é um limoeiro. É uma laranjeira. É uma macieira. É ou não? Mas ele não tem limões. Como pode ser um limoeiro se ele não tem limões? Porque ele é filho do limoeiro, porque a natureza dele é de limoeiro. O fato dele produzir ou não limões não significa nada. Quer dizer, é só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo até que ele produza os devidos limões. Então, um bebê, um recém-nascido, é um pecador. Porque sua natureza é pecador, ele é filho de um pecador. Ele herdou a natureza de um pecador. Mas ele talvez ainda não cometeu pecados. Mas é só uma questão de tempo. No devido tempo ele vai cometer pecados. Por isso ele precisa de salvação do mesmo modo que os adultos. Tem que ser salvo por Cristo do mesmo modo que os adultos. E aí é que está a bênção do pacto, a bênção da aliança. Porque Deus concede essa bênção, uma promessa aos filhos do pacto. E considera os filhos do pacto, os filhos da aliança, separados, diferentes dos filhos do mundo. E onde está a prova disso? 1 Coríntios 7,14. Observe como claramente a Bíblia estabelece uma separação, uma distinção entre os filhos da aliança, os filhos do pacto, os filhos de pais crentes, com relação aos filhos de pais incrédulos. O versículo 14 do capítulo 7 de 1 Coríntios 7,14, mostra aqui um claro contraste. Porque ele diz assim, falando do convívio conjugal de dois cônjuges, mas apenas um é crente. Dois cônjuges, mas apenas um é crente. Então ele diz o seguinte, o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E vice-versa. A esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Então, há uma influência de santificação, de separação, como um processo. Porque a ideia aqui é de processo, não é algo terminado, é um processo. Como se ele dissesse, se um dos dois é crente no casal, o crente está santificando o incrédulo. O crente está influenciando positivamente o incrédulo pelo convívio, no convívio. Santificado no convívio. Mas aí a declaração seguinte é que é impressionante. Porque ele fala, doutra sorte, ou seja, se não houvesse essa influência santificadora na casa, doutra sorte, se os dois fossem incrédulos, suponha, os vossos filhos seriam impuros. Olha a expressão que ele usa aí, impuros. Expressão do Antigo Testamento quer dizer que está fora da aliança, que está fora do pacto. Os impuros são os que estão fora do pacto. Mas, nesse caso, ele diz, são o quê? Santos. Agora são santos. Ele não diz santificados no convívio, não é um processo, é definitivo. Ele diz, agora são santos. Qual é o entendimento que nós temos, então, dessa passagem? Que se tiver um pai ou a mãe crente na família, os filhos, e é claro que nós temos que pensar nesses filhos pequenos, sob a guarda deles, porque os adultos, cada um tem a sua própria responsabilidade. Esses filhos são chamados de santos.
Mas se os dois são incrédulos, então esses filhos são impuros. Portanto, permanece a separação do Antigo Testamento para as crianças. Há impuras e há puras. Há impuras e há santas. Não tem sentido algum dizer que todas as crianças são puras apenas porque elas são crianças, porque elas são inocentes. Não existem inocentes, todos são pecadores. Mas Deus separa, esse é o sentido de santo, né? Separado para Deus. Deus separa os filhos dos crentes para si. Ele separa para si, porque ele tem uma promessa, ele fez uma promessa, é para você e para a sua descendência. Na aliança, Deus separa os filhos dos crentes para si. Ora, se Deus, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, separa para si os filhos dos crentes, por que negar para eles a marca da aliança? Por que esperar que eles cresçam até o dia em que por si mesmos vão tomar a sua decisão? Que é o entendimento que existe mais comum nas igrejas evangélicas. Não, criança não pode ser batizada, tem que esperar ela crescer, ela que vai decidir o que ela quer. O adulto decide. A criança é incluída. Incluída quando o adulto decide. Quando o pai, quando a mãe decide crer em Jesus, se decide pelo pacto, faz parte do pacto, ele leva seus filhos com ele. Essa é a grande bênção que Deus concede e promete aos seus filhos. E eu vou citar um exemplo que, embora o texto não diga com todas as letras, mas há uma força na passagem que nos leva a concluir que crianças foram batizados. Nessa passagem que está lá em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, versículos 13 a 15. Atos capítulo 16, versículos 13 a 15. Paulo havia chegado em Filipos para pregar o evangelho lá. Usou a estratégia de procurar um lugar de oração, onde provavelmente mulheres judias se reuniam lá para orar. O texto diz, verso 13: No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Note que o texto fala que essa mulher chamada Lídia e a casa dela, sua casa, foi batizada. Todos foram batizados naquele mesmo momento. Por que nós acreditamos que crianças estavam juntas aqui, se o texto não diz com todas as letras, e havia crianças? Pelas circunstâncias, pela situação. Porque observe que essa mulher estava lá em Filipos, e ela era uma vendedora, o texto diz, vendedora de púrpura. Não era de Filipos, ela era de Tiatira, uma outra cidade da Ásia Menor. Estava lá, então, por necessidade, certo? Só para você entender o contexto, não era muito comum as mulheres trabalharem fora naqueles dias. Não era uma coisa muito praticável. Uma mulher judia, então, nem pensar, muito mais difícil uma mulher judia ser uma comerciante. Note que o texto não fala do seu marido, não menciona o marido, o que é muito estranho também, porque se ela tivesse marido, ele seria mencionado. Por que isso tudo é importante? Porque nós temos uma mulher
que tem que trabalhar para sobreviver, que não tem marido, certo? Então, por que é que ela tem que trabalhar para sobreviver? Porque ela tem uma família para sustentar. Senão, como é que ela vai sustentar os seus filhos? Ela não tem marido, porque se ela tivesse marido, ela não trabalhava. O marido cuidava dela. Ela não tem filhos grandes, porque se ela tivesse filhos grandes, eles fariam isso. Então ela tem que fazer o que muitas mulheres fazem hoje em dia, né? Precisam trabalhar fora para sustentar seus filhos pequenos. Ou porque são viúvas, ou porque foram repudiadas. E no judaísmo havia muita facilidade de repudiar as esposas. O marido só precisava dar uma carta de divórcio e mandava a esposa embora. O próprio Abraão mandou embora a Agar com um filho pequeno. Então, não era muito difícil disso acontecer. E essa mulher, pelo contexto, pela situação, nós podemos dizer, essa mulher, que ela tem uma família, é óbvio, porque a casa dela foi batizada. É que eu estou querendo insistir que ela tem filho pequeno. E essa é a razão dela ter que trabalhar. Porque senão, se ela tem filho grande, o filho trabalha. Se ela tem marido, o marido trabalha. Logo, ela tem filho pequeno e precisa trabalhar por causa deles. E observe que o texto diz que ela e a casa dela foram batizadas. E não diz que a casa acreditou, que pregou a palavra para os da casa, nada disso. Ela creu no Senhor e foi batizada. Ela e a casa dela. Então, negar que possa haver crianças aqui nesse grupo me parece uma atitude extremista. Né? Existe grande possibilidade de que havia crianças aqui. Mais para frente é dito também do carcereiro, eu vou falar sobre ele mais quando eu falar sobre o método, mas também diz que ele e toda a sua casa foram batizados. No caso do carcereiro, como diz que Paulo pregou também para os da casa dele, então lá tinha adultos. Lá também havia filhos adultos, talvez a esposa, mas por que não umas criancinhas lá também? Né? O que impede que exista? E o texto não exclui, não diz, só os adultos foram batizados da casa. Ele diz, toda a casa. Mais para frente também, lá em Atos 18, 8, fala de uma casa que creu no Senhor e foi batizada. Toda essa casa. Quando uma pessoa toma uma decisão. Então, por quê? Porque o pacto funcionava assim. O pai ou a mãe, um dos dois, no caso, Israel é mais comum o pai, né? Assumia a aliança com Deus, incluía a sua casa. Circuncidava seus filhos com 8 dias, porque eles estavam incluídos no pacto. Então, meus queridos, a questão é essa. Por que recusar a marca da aliança se o Antigo Testamento aplicava aos filhos? Se o Novo Testamento insiste que os filhos são do Senhor, são santos, pertencem a Ele, a promessa é para eles também. Se há evidências de que as crianças eram batizadas no Novo Testamento, se logo depois que foi escrito o Novo Testamento, os chamados pais da igreja, os homens que deram continuidade, fazem relatos de casas inteiras, de crianças sendo batizadas. Né? E se, principalmente, o Novo Testamento não exclui e não proíbe as crianças de serem batizadas. Então, nossos argumentos principais são esses, é evidente que tem mais, mas, de forma resumida, nós apresentamos aqui as razões pelas quais entendemos que as crianças devem ser batizadas. Se eu tenho um rebanho de gado ou de ovelha, e ovelha é muito sugestivo porque nós somos chamados de ovelhas, e eu marco as minhas ovelhas, eu marco o meu rebanho com a minha marca de propriedade. Quando nasce uma ovelhinha, ou quando nasce lá um bezerrinho, não vou esperar ele crescer para ele se decidir se ele quer ser ou não do meu rebanho. Eu não vou esperar ele chegar à idade adulta. Ele nasceu de ovelhas minhas. Ovelhas que me pertencem. Qual a razão para não marcar a ovelhinha que nasceu? Com todo respeito, mas quando, por causa desse entendimento que há de se proibir o batismo infantil, é quase como se você colocasse o filho para fora da aliança, para depois ele decidir se ele quer entrar. O filho do crente não tem que decidir se ele quer entrar na aliança. Ele tem que decidir se ele não vai sair. O ponto é esse. Não é se ele vai entrar ou não. O ponto é se ele, mais tarde, eventualmente, decidir sair.
mas ele já está na aliança. E se está na aliança, não tem razão nenhuma para não marcar. E uma advertência séria em relação a isso, porque Moisés, que Deus estabeleceu a aliança do Sinai com ele é o renovador do pacto depois de Abraão, demorou para circuncidar os filhos, os próprios filhos. E olha o que aconteceu, só para encerrar essa parte, lá em Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, versículo 24 e 25. Êxodo 4, 24 e 25. Disse o Senhor, estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Espera aí, Deus querendo matar o Moisés? O Moisés não estava indo para o Egito para tirar o povo de Israel do Egito? Não era essa a missão dele? Deus não apareceu para ele, chamou e disse, Moisés, vá para o Egito tirar o meu povo. Pois não, ele relutou um pouco no início, vou, não vou. Por fim, decidiu ir. Foi. Indo, no meio Deus diz, vou te matar. Você não vai mais. Como assim? Estranho isso, não é? Aí nós entendemos a razão em seguida. Verso 25. Então Zípora, a esposa, tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Então, olha que sugestiva essa passagem. Por que razão Moisés não havia circuncidado os filhos se a lei exigia, se a promessa de Deus exigia que se fizesse isso? Provavelmente por causa da própria esposa, porque talvez ela não quisesse. Talvez ela achasse, uma coisa sanguinária, como ela própria fala aqui, e ela pensasse isso daí, uma coisa muito agressiva, uma coisa muito brutal, com uma criança, e eu não vou fazer isso. Talvez seja essa a razão. O fato é que Deus mostra com essa atitude que ele estava disposto a abandonar todo o projeto de tirar o povo do Egito, se Moisés não estivesse disposto a cumprir a sua aliança. Então, a própria esposa vai lá e faz isso, circuncida o filho, e Deus diz, podemos seguir viagem, podemos continuar o projeto. Será que isso não é um alerta para os pais que demoram a trazer seus filhos a serem batizados? Será que não é um alerta àqueles que, por uma razão ou outra, uma dúvida ou outra, uma preocupação aqui ou lá, deixam de trazer os filhos para receberem a marca da aliança? Eu entendo que é. Como eu disse, não marcar os filhos, não batizar os filhos, é o mesmo que colocá-los para fora da aliança e dizer, olha, depois que você crescer, quem sabe você volta, quem sabe você entra. Agora, na prática, quem não batiza as crianças inventou um outro meio que é assim, uma imitação do batismo, que é a chamada apresentação. Apresentar os filhos na igreja. Então, eu digo que isso é um batismo sem água. Que como eles não querem batizar o filho pequeno, então eles vão lá e apresentam o filho. Deus, na sua misericórdia, aceita, eu acredito. Mas a pergunta é, se existe uma instituição, se existe um sacramento, uma marca de propriedade, e é legítimo colocar essa marca, e essa marca depende de água, porque o batismo é com água, por que não fazer o serviço completo? Por que não batizar as crianças? Sabe qual é a razão principal? É porque a Igreja Católica batiza. Na verdade, tudo começou assim. Lá no século XVII, quando o movimento anabatista queria repudiar tanto as posições católicas, que foi totalmente contrário a tudo que a Igreja Católica ensinava. Ora, se há coisas erradas na Igreja Católica, que se reforme. Essa era a máxima da reforma, vamos reformar. Mas não tem que reformar o que está certo. Se há coisas certas, eu vou contra só porque eu sou do contra? Só porque eu quero ser diferente? Se a Igreja Católica batiza crianças, ela não está errada em fazer isso. Talvez esteja errado no modo como faz. E no modo como considera
o batismo como um meio que opera por si mesmo. Mas o fato de batizar crianças não é um erro. E nesse caso nós entendemos que corrigimos o método, mas não corrigimos o ato. Agora veja, terceira pergunta a ser respondida aqui, né? Qual é o método? A importância, Jesus ordenou, é um meio de graça, é uma bênção, o batismo. Quem deve ser batizado? Os adultos quando creem, as crianças quando são filhos e pais crentes. Nesse caso são incluídos no pacto e podem receber a marca por causa da fé dos pais. Por isso que quando nós vamos marcar a criança, nós perguntamos para a criança, você acredita, você crê? Abraão foi perguntar para o Isaac, você quer ser circuncidado com 8 dias? Acredito que não. Quem assume o compromisso é o pai ou a mãe. Então nós perguntamos para eles, você crê, você está na aliança, você crê em Jesus Cristo, você crê que seu filho é pecador, mas Jesus Cristo morreu por ele e resgata dos pecados dele também? Você crê nisso? Creio. Você promete ensinar a criança no caminho que deve andar, para que quando ela for velha não se desvie dele? Você promete? Prometo. Muito bem, então batizamos. Eu não vou batizar alguém que eu não conheço. Eu não vou batizar alguém que eu não sei se é crente, que eu não sei se é fiel. Eu não tenho base para isso. Eu só posso batizar quem dá evidência. Certeza ninguém tem, porque só Deus conhece o coração. Mas quem dá evidências de ser alguém que está no pacto. Pelo menos um dos dois. Um do casal. Ou, claro, nos casos em que só tem um pai ou só tem uma mãe mesmo. O fato de batizar crianças é um argumento a favor do método que nós utilizamos, que é a aspersão. Porque afundar a criancinha também soa um pouco estranho. Não é impossível não, mas soa um pouco estranho. 3 formas de batismo que são praticadas ao longo da história da igreja. Então, a mais praticada, até pelo tempo, né, desde o início da igreja, é a chamada aspersão. A aspersão é borrifar, gotejar, derramar um pouquinho de água, um pouco de água, não tão pouquinho também, derramar água sobre a cabeça da pessoa. Então isso é aspersão, a ideia de aspergir, certo? Outra forma também bastante praticada foi a chamada efusão. Aspersão, aspergir. Efusão é como se fosse virar um balde assim na cabeça da pessoa, é derramar bastante água, né? Então, também o sentido é o mesmo, a água desce, ninguém mergulha, né? A água desce, mas muita água. Então a diferença está no pouca água ou no muita água. E a imersão, hoje a prática mais comum entre os evangélicos, né? A imersão, que é o afundar. Afundar ou na piscina ou no rio. Algumas denominações dizem que tem que ser no rio e de água corrente, para poder levar os pecados embora. Né? A água parada não dá porque fica tudo ali. Aí o próximo que entra vai se contaminar com os pecados anteriores. Tem umas igrejas que fazem isso mesmo, tem que ser no rio e água corrente. Outros não, outros facilitam, fazem atrás do púlpito lá, a piscina, né? Uma vez eu estava pregando numa igreja, quase caí dentro da piscina, que está atrás do púlpito, você se empolga, dá uns passos para trás, e quando vê, né? Vai ser batizado por imersão, lá na igreja imersionista. Então, imersão é afundar, porque se entende que o batismo é isso, você precisa afundar nas águas, então você vai ser sepultado nas águas, e aí você levanta das águas, aí você então é uma nova criatura, você renasceu, né, das águas, e aí você está tudo certo, né? Cumpriu o ritual necessário. Então, para você entender, né, aspersão é jogar água, né? Aspersão é chuar. Imersão é tibum, né? É mergulhar no rio, mergulhar na piscina, afundar totalmente. Qual é o método prescrito pelo Novo Testamento? Nenhum. O Novo Testamento não descreve nenhum método claramente, dizendo, e quando vocês forem batizar, façam assim. Mergulhe a mão na água, num balde e derrame na cabeça da pessoa. Tem um texto assim? Não tem. Quando vocês forem batizar, faz assim. Ajude a pessoa a afundar dentro do rio. Aí você diz, eu te batizo em nome do Pai. Rápido, senão o cara engole, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí levanta, esse é o método de batismo. Não tem também um texto assim.
Ou então pega um balde cheio de água e derrama na cabeça do camarada e você batizou. Também não tem um texto descrevendo. Não tem um texto descrevendo explicitamente como é o batismo, qual é o método de batizar. Portanto, necessariamente nós precisamos deduzir isso de passagens genéricas, de passagens que fazem alusão ao batismo, mas não dizem explicitamente como se deve batizar. Então, geralmente, né, a ideia de que Jesus foi batizado por imersão vem da leitura de Mateus, capítulo 3. Então, vamos para lá. Mateus, capítulo 3. Versículo 13 diz assim: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, Jordão é um rio, a fim de que João o batizasse, João Batista o batizasse. Ele, João, porém, o dissuadia dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Temos que fazer, ele disse. Isso está conforme a lei. Temos que cumprir toda a justiça. Eu tenho que fazer tudo o que é certo. Então, me batiza aí, porque tem que ser feito isso. Então, João Batista admitiu, vamos fazer. Verso 16: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então, essa expressão aqui, saiu logo da água, é interpretada pelos nossos irmãos imersionistas, certo? Como a ideia de que ele estava mergulhado dentro do Rio Jordão e que ele então se levantou. Se levantou, né? E aí quando ele se levantou, o Espírito de Deus desceu em forma de pomba sobre ele. É possível que tenha sido assim? É. Mas o texto está dizendo? Não. O texto não está dizendo isso. Se o senhor estiver dentro da água, com água pela canela, e a água está aqui e o senhor faz assim, sai. Você estava na água e não está mais. Saiu logo da água, não é necessariamente estava afundado por inteiro dentro da água e aí você saiu. Não é isso não quer dizer isso. A criança está dentro da piscina, ela nadando, fala, sai da piscina. Sai da água. Ela tem que estar totalmente afundada dentro da água para cumprir essa ordem, ou se ela estiver só com os pés dentro, ela já cumpre? Claro, cumpre. Então, o texto pode ser entendido assim, perfeitamente. Batizado, e nota que ele fala que ele já tinha sido batizado. Batizado Jesus, saiu da água. Então, ele saiu da água após ser batizado. E o que é o saiu da água? Ele foi para a margem. Saiu de dentro do rio. É uma interpretação perfeitamente possível. Por isso diz, o texto não diz explicitamente como é que Jesus foi batizado. As duas alternativas são possíveis. É possível que Jesus tenha sido batizado por imersão. É possível. Não é provável. Do mesmo modo, é possível que Jesus tenha sido batizado por aspersão, ou até por efusão, mas também não é provável. Nós não conseguimos provar nenhum nem outro com esta passagem apenas. Mas daqui a pouco eu vou levantar umas perguntas aqui que vão te fazer pensar um pouco mais nessa expressão que Jesus disse: nos convém cumprir toda a justiça. Ou seja, o meu batismo, aquilo que vai acontecer, o fato de eu me batizar, é necessário para cumprir toda a justiça. Guarde isso, porque eu vou voltar a isso daqui a pouquinho. Outro texto prova, aqui entre aspas, usado pelos imersionistas como prova de afundar. Está lá no livro de Atos, no capítulo 8. Atos, capítulo 8, versículo 38. O batismo do eunuco, que o Filipe encontrou no caminho da Etiópia, né? Pregou, explicou para ele Isaías 53,
e, consequentemente, ele foi batizado. Esse texto é muito interessante porque, inclusive, mostra qual é o requisito para ser batizado. Quando o Filipe vai explicar, né, para o eunuco a necessidade de fé. Atos 8. O 36, apenas para entender o contexto, diz: saindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, estava provavelmente num lugar meio de deserto, talvez fosse um oásis, talvez fosse uma pequena fonte. O eunuco, então disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Ele já tinha ouvido a palavra, crido em Jesus. Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. É lícito se crês de todo o coração. Quer dizer, requisito para ser batizado, crer de todo o coração. E respondendo ele, então o eunuco disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto, então o Filipe disse: você tem já evidência. Vamos lá. 38. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe o batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Então, olha, novamente, a ideia é que eles desceram à água, Filipe o batizou, e então eles saíram da água. O texto diz que Filipe afundou o eunuco no rio? Não diz. Diz que o batizou dentro daquela fonte, o que quer que tivesse lá, né? Um pequeno lago, talvez, algo nesse sentido. Que ele o batizou, mas não diz que afundou. Aliás, se ele o afundou, ele se afundou junto, porque o texto diz: ambos desceram à água e ambos saíram da água. Então, da ideia é: eu vou te batizar, vamos junto lá. Os dois se afundam dentro da água, é isso? Desceram à água, quer dizer, os dois caminharam até a água. Saíram da água, os dois saíram de dentro do rio ou da fonte. Nada, não tem qualquer evidência nessa passagem de que ele foi afundado. Mas aí se insiste que a palavra batismo, a palavra significa afundar. Se insiste que gramaticalmente, que etimologicamente, a palavra baptizo na língua grega significa tibum, né? Significa afundar. Emergir. Imergir é sair. Então, diz que significa literalmente isso. E aí nós vamos ver que no Novo Testamento essa palavra não significa isso necessariamente. E em grego, pode significar aspergir, pode significar derramar, pode significar também afundar, porque quem dá o significado da palavra é o uso. Quem dá o significado... As palavras, o significado etimológico, a junção das raízes, isso é uma coisa, mas o uso é que estabelece qual é o significado. Então, é tolice insistir na raiz, no significado da raiz. Você tem que ver como é que ela é aplicada, como é que ela é usada. E deixa eu mostrar um uso da palavra baptizomai, baptizo, que é a palavra grega, no Novo Testamento, que não tem nada a ver com afundar. Então, abra aí a Bíblia em Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Versículos 1 a 4. Marcos 7, 1 a 4, diz assim: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e os escribas. Esses caras aqui eram chatos, eles viviam pegando no pé de Jesus quando eles achavam que Jesus fazia alguma coisa que contrariava a lei e as tradições. Vindos de Jerusalém. Então eram os chefões, os que vieram da capital. E vendo que alguns dos discípulos dele, de Jesus, comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos.
Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal. E camas também. A palavra lavar aqui, que aparece todas as vezes no grego, é batizar. Batizar. Então, eles disseram, por que é que vocês comem pão sem batizar as mãos? Por que é que vocês, quando vocês, por que vocês não obedecem os nossos rituais? Que tinham a ver, inclusive, aqui com, ele diz, batismos de copos, jarros, vasos de metal e camas. Então, o que eles faziam? Pegavam a cama e afundavam no rio? Jogava a cama dentro do rio? Isso era um ato de batizar. Os rituais de purificação do Antigo Testamento, chamados de batismos, eram todos por aspersão. Eram todos por aspersão. Quer prova cabal disso? Vamos ver o Antigo Testamento outra vez. Números, capítulo 8. Números, capítulo 8, versículo 7. Números 8, versículo 7. Temos aqui um ritual de purificação, de consagração do Antigo Testamento. Verso 6 diz quem que era para ser consagrado, os levitas. Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás, para os purificar. Asperge sobre eles a água da expiação. Asperge, aspersão, aspergir, borrifa. Joga água sobre eles, sobre os filhos de Israel, sobre os levitas. Esse é assim que a lei previa os rituais de purificação do Antigo Testamento. Não há nenhum ritual de purificação no Antigo Testamento afundando. Sempre aspergindo. Aqui mesmo em Números ele vai dar mais detalhes, lá no capítulo 19. Capítulo 19, ele vai, inclusive, dizer, use um instrumento, use uma esponja. Números capítulo 19, versículo 18, ele diz assim, um homem limpo, quer dizer, um homem consagrado, separado para o serviço de Deus, tomará isopo. Sabe o que é isopo? Isopo são aquelas esponjinhas naturais que dá em árvore. Aquelas esponjas que o pessoal usa para lavar o pé, se esfregar. Você pega aquela esponjinha, se mergulha na água, o que acontece? Ela retém a água. É uma bucha, né? Ela retém a água. E ele diz, um homem pegará o isopo, o molhará naquela água e a aspergirá sobre aquela tenda, sobre todo o utensílio, sobre as pessoas que ali estiverem, como também, enfim, é um ritual de pegar a esponja, a bucha, o isopo, mergulhar na água e fazer assim, ó, chuar, jogar nas pessoas, nas coisas, nos objetos. Os rituais de purificação não eram por afundamento, eram por aspersão. Por isso que eu falei, lembra que Jesus disse, nós temos que cumprir toda a justiça. Eu preciso me batizar, e assim, você vai me batizar, João Batista, e assim nós vamos cumprir toda a justiça. Nós vamos fazer a coisa certa. Ora, se o Antigo Testamento prescrevia que a forma de purificação era por aspersão, por que João Batista afundaria as pessoas? E tem mais um detalhe aqui importante. Lembrou dos fariseus agora há pouco que estavam lá criticando Jesus porque ele comia sem batizar as mãos? Que ele não seguia os rituais lá deles, que eles batizavam tudo, né? Inclusive as camas. Esses homens foram se batizar. Aceitaram o batismo de João Batista. Veja, o texto descreve isso. Dá lá em Mateus 3.
Em Mateus 3, nós temos a descrição de os fariseus e escribas que foram lá para ser batizados. Verso 5, Mateus 3, 5 diz: então saíam a ter com ele, com João Batista, Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Muita gente. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Primeiro que o exercício de João para afundar toda essa gente no rio ia ser um verdadeiro exercício de halterofilismo, né? Ele ia ficar muito musculoso lá e conseguir afundar e levantar esse pessoal o tempo todo, né? Não é muito mais óbvio pensar que ele batizava esse pessoal com um sopo, talvez, com uma esponja, molhando na água e borrifando neles, como era a prática do Antigo Testamento? Muito bem, mas aí você observa aqui que no versículo 7 diz que, vendo ele, porém, o João Batista, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, o que é interessante é que os fariseus eram os caras mais críticos em relação a tudo que destoasse do Antigo Testamento, ou das tradições que eles tinham. Mas não criticaram João Batista por batizar no Rio Jordão. Você entende a questão? O Antigo Testamento prescreve ritual de purificação por aspersão, não por imersão. Por aspersão. Se João Batista estivesse batizando as pessoas por imersão, ele estaria fazendo algo diferente, distinto das práticas legais, das práticas da lei. Ao invés de ir lá e dizer, batiza a gente também, eles iam lá dizer assim, o que é isso que está inventando aí agora? Que novo ritual é esse? Que nova prática você está fazendo aí? Eles criticavam tudo que eles achavam que estava fora dos padrões. Mas não, foram lá, nós temos que nos batizar. E aí foi o João Batista que não quis batizá-los. Ele disse, vocês estão aqui só de aparência. Estão aqui querendo fugir da ira vindoura sem se arrepender de verdade. Então esqueçam. Eu que não batizo vocês. Mas eles quiseram ser batizados. Isso me leva a entender, e Jesus disse, vamos cumprir toda a justiça. Eu vou me batizar, você tem que me batizar. Justiça é o que a lei prescreve. A lei prescreve batismo por aspersão. Nenhum por imersão. Note que o próprio simbolismo do batismo com o Espírito Santo, que é o correlato da água, porque o batismo com o Espírito Santo, o que é? É o selo, é o sinal invisível, enquanto que o batismo com água é o sinal visível. E os dois são chamados de batismo. Batismo com o Espírito Santo, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batismo com água. O Espírito Santo é um lago, que as pessoas vão lá e pulam dentro dele para serem batizadas com o Espírito Santo? Como que a Bíblia descreve o batismo com o Espírito Santo? O Espírito Santo descendo sobre as pessoas. E o termo usado é derramando. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, disse Joel. Vossos filhos profetizarão, sonharão vossos velhos. No dia de Pentecostes, desceu sobre os espíritos, sobre os discípulos, línguas como de fogo, desceu sobre eles. E foram todos batizados com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma espécie de aspersão. É uma espécie de derramamento. Porque o com água, que é com água, ia se afundar. Já vou ler. Já vou ler esses textos aí que nos reforçam essa noção de imersão. Né? Só para confirmar essa questão de aspersão. Só para confirmar essa questão do derramar, veja lá, Ezequiel 36, 25. Antigo Testamento, né? Ezequiel 36, 25. Uma promessa de restauração futura de Israel com a nova aliança, com o batismo com o Espírito Santo e a nova aliança, que se consuma em Jesus.
Ele diz no versículo 25, então, Deus está falando, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Você percebe o padrão? O padrão é sempre esse, não é afundarei vocês na água, sempre é aspergirei, derramarei água sobre vocês e serão purificados. Verso 26, para mostrar que ele está falando da nova aliança. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e de todos e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos. Então, o simbolismo da purificação de Deus é aspergirei. Esse é o padrão bíblico. Se o batismo no Novo Testamento fosse diferente, que se explicasse então. Precisava haver uma explicação dizendo, mas agora é afundar. Não há. Pelo contrário, os registros dos batismos realizados no Novo Testamento apontam para a aspersão. Atos, comecemos então com Atos capítulo 2, versículo 41. Naquele dia que o Pedro pregou lá no Pentecostes, prometeu que eles e os filhos deles seriam salvos. Ele disse, ele relata então, Lucas, o que aconteceu, verso 41. E então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aqui é uma questão simples de logística. Batizar 3.000 pessoas num único dia dentro de Jerusalém, que não tem rio, ficava um pouco complicado. A não ser que eles quisessem caminhar 100 quilômetros para chegar até no Jordão. Onde eles iam batizar 3.000 pessoas num único dia, por imersão, dentro da cidade de Jerusalém? Uma opção também seria invadir o templo, ir lá nas piscinas de Siloé, lá, né? Iam todos presos. Se fizessem isso. Né? Aonde que eles iam encontrar lugar? Batizar uma pessoa, duas, mas 3.000 num dia só, num lugar que não tem rio. Né? O Jordão dá mais, dá 60 quilômetros. 60 quilômetros de Jerusalém, o Jordão. Isso, por uma estrada meio que em linha reta, né? Descendo, acho que dá mais do que isso até. É complicado, bem complicado de achar um rio em Jerusalém, ou uma piscina em Jerusalém, para batizar 3.000 pessoas. Atos capítulo 9, temos a descrição do batismo do apóstolo Paulo. Quando ele foi batizado. Vejamos o que o texto nos fala a respeito do batismo do apóstolo Paulo. Atos capítulo 9, versículo 18. Você sabe, Paulo teve aquele encontro com Cristo na estrada de Damasco, ficou cego, foi levado para uma casa, um cristão chamado Ananias foi lá, foi mandado por Deus para ir lá pregar para o apóstolo Paulo. Ananias chegou lá, orou por ele e tal, disse que era para ele recuperar a vista, e o texto diz no versículo 18, imediatamente, quando Ananias orou, lhe caíram dos olhos como que umas escamas, que estava sendo o que estava deixando ele cego. E tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Porque ele estava de cama. Ele estava lá, cego, de cama. Não foi batizado na cama. Levantou-se. Claro, uma casa. Levantou-se e foi batizado. Quer dizer, o que sugere isso? Que ele foi batizado de pé, do lado da cama. Aspersão. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido e tal, e continuou a vida. Não descreve, foi procurar uma piscina, foi procurar um rio, foi para algum lugar, levantou-se e foi batizado. Pelo Ananias, ali mesmo. Ele foi lá para isso. Aliás, ele não ia sair da cidade, porque isso ia ser muito suspeito
Afinal de contas, ele era um perseguidor da igreja, acabou de se converter. Depois teve que sair dentro de um cesto da cidade, porque os caras queriam persegui-lo. Né? O que sugere isso, meus irmãos? Atos capítulo 16, versículo 33. O carcereiro lá que despertou do sono e viu que as prisões estavam soltas, abertas, acreditou que os prisioneiros, incluindo Paulo e Silas, tivessem fugido da prisão. Mas Paulo bradou e disse, nós estamos aqui, não se mate, não faça mal nenhum para você. Aí o carcereiro, com aquela experiência, né, ficou trêmulo, assustado, foi lá, se prostrou diante de Paulo, trouxe-os para fora da prisão, do cárcere, e perguntou, o que nós temos que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo foi a mais simples de todas. Crê no Senhor Jesus, diz o versículo 31, e serás salvo, tu e a tua casa. Casa, Deus valoriza demais as casas. Deus valoriza demais as famílias. Essa prática de deixar de fora as crianças, eu acho extremamente nociva. Deus valoriza demais as famílias. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, meia-noite e meia, né, por aí, porque à meia-noite Paulo e Silas cantavam louvores, então um pouquinho para frente aí, não sei, 1 hora, 2 horas da manhã, não sei. Cuidando deles, tinha água lá, hein? Lavou-lhes os vergões dos açoites. Tinha água para poder lavar os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado. E todos os seus. Foi ele batizado e todos os seus. Bom, foi batizado por imersão, né? Será que dentro das prisões romanas havia piscinas? Acho que sim, né? Para oferecer conforto para os prisioneiros. Roma era assim, muito misericordiosa, né? Gostava muito de dar bem-estar. Vai ver que tinha uma piscina até com água quente lá dentro da prisão de Filipos. Ou então, quem sabe tivesse um rio. Ou quem sabe então o carcereiro largou todos os presos lá e foi com Paulo procurar um rio. Porque Filipos tinha rio. Talvez ele deixou todo mundo lá e foi lá procurar um rio às 2 horas da madrugada. Né? Deixando os presos todos lá com as cadeias abertas. Vai ver que foi isso que aconteceu então. Gente, não tem como batizar por imersão uma família dentro de uma cadeia. Dentro de uma prisão. Dentro de uma masmorra. Não tem como fazer isso lá dentro. Então, logisticamente. Mas tinha água, porque ele usou água para lavar os vergões que ele próprio tinha feito, quando bateu no Paulo e no Silas antes. Mas se arrependeu, se converteu, tinha água. Lavou os vergões de Paulo, e em seguida Paulo lavou os pecados dele. Com a mesma água, por que não? Com o mesmo baldinho lá de água que tinha. Por que ele não podia lavar os pecados simbolicamente do carcereiro dentro da prisão, naquele lugar, às 2 ou 3 horas da manhã? São textos que inviabilizam o batismo por imersão. Eu não digo que o batismo por imersão é errado. Porque nós entendemos que não é o método, não é a maneira. Mas a insistência dos nossos irmãos imersos em dizer que só a imersão é certa, quando tem toda essa evidência bíblica contrária, soa presunção, intransigência. Né? Então, a evidência bíblica é muito maior para a aspersão e não para a imersão. Muito maior. Mas como não é a água que salva, e nem a quantidade, nem a limpeza da água, e como a Bíblia também não prescreve especificamente, essa é a única forma de batismo aceitável, nós temos que ser um pouco mais humildes, né? E reconhecer que as outras formas de batismo são aceitas por Deus. Mas eu deixei um texto para finalizar, que está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2. 1 aos Coríntios capítulo 10, versículo 2, que narra uma história do Antigo Testamento e chama essa história de um ritual de batismo.
E esse ritual incluiu tanto crianças, como não foi por imersão. Ora, irmãos, não quero que ignoreis, diz o versículo 1 do capítulo 10, de 1 Coríntios, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Está falando do quê? Da travessia do Mar Vermelho. Quando o povo de Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, que Moisés abriu, e eles passaram a pé, enxuto, diz a palavra de Deus, e saíram do outro lado, no deserto, né, e seguiram depois para a terra de Canaã. Então essa travessia, esse ato de atravessar, o povo de Israel atravessou, insisto, com jovens, adultos e crianças, e bebezinhos de colo. Todo mundo atravessou o Mar Vermelho e saiu do outro lado. E o texto diz o seguinte, que eles foram batizados nesse ato, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Ou seja, um batismo conforme o Antigo Testamento, conforme Moisés, ele diz, onde o povo de Israel, ao passar pelo meio do mar, foi batizado. Por aspersão, por imersão, por efusão. Se podia ser que caiu umas gotinhas em cima deles, não podia? muito mais associável à aspersão nesse caso. Imersão, não. Mas aí eles detestam que você fale isso para eles. que os egípcios é que foram batizados por imersão naquele dia, né? Porque o mar cobriu eles. Mas brincadeiras à parte, né? Eles não foram, os israelitas não teve nada de afundamento, aliás, passaram a pé enxuto. E passaram adultos, passaram velhos, passaram jovens, passaram crianças, e isso foi um batismo segundo a palavra de Deus. Finalizamos, portanto, dizendo que o método mais bíblico de batismo que nós encontramos se chama aspersão. O método mais bíblico. Mas não querendo ser exclusivistas, fundamentalistas, nós dizemos efusão, imersão, se forem realizados com a fé verdadeira em Jesus Cristo, são igualmente aceitos por Deus. E o fato é que a igreja cristã, desde o começo, usou as três práticas, as três formas. No início, mais aspersão, hoje, mais imersão, sim, mas não sendo, portanto, a quantidade de água, nem a qualidade da água, o fator diferencial. E sim, a fé em Jesus Cristo. Qual a importância do batismo? Uma ordem de Jesus, uma graça para o seu povo. Quem deve ser batizados? Adultos que creem, que se convertem, crianças, filhos de pais crentes. Qual o melhor método de ser batizado? Nós acreditamos, aspersão. Os outros também são aceitáveis, desde que realizados com